Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal no YouTube Manual Contábil. Hoje nós teremos aqui uma aula de contabilidade geral. Hoje o tópico será de patrimônio e variações patrimoniais, tá? Da nossa linda banca FGV. Este é um estudo para que vocês façam o exame de suficiência. Tem muita gente que fala insuficiência. Enfim, suficiência, né, do CRC e CFC. A banca, como sempre, a gente vai, né, focar na banca FGV, qual é a banca que basicamente todos os anos é escolhido para fazer esse exame, certo? Então a gente vai analisar aqui a controle geral com variações patrimoniais. Essas variações, gente, elas envolvem patrimônios líquidos. Então a gente vai resolver várias questões de concursos anteriores elaborado pela banca FGV. A questão seguinte diz o seguinte: em 1º de janeiro de 2023, uma pizzaria adquiriu a prazo uma moto para utilizar em seus negócios, certo? Então a empresa, que foi a pizzaria, adquiriu uma moto para utilizar em seus negócios. Na data também, essa empresa ela pagou à vista o seguro antecipado. E como ela pagou esse seguro antecipado de 2 anos dessa moto, como a gente pode ver aqui, seguro antecipado de 2 anos da moto, tá? O que a questão pede? Assinale os grupos de ativos que aumentaram, certo? Então ela realizou na data de 1º de janeiro de 2023 essa movimentação e pede para assinalar qual o grupo de ativos que sofreram o aumento. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa questão. Vamos lá. A empresa, a pizzaria, ela adquiriu a prazo uma moto para utilizar em seus negócios, certo? Entregar ali aquelas pizzas gostosas e tal. E na mesma data também ela pegou e pagou o seguro de 2 anos. A primeira coisa que a gente deve fazer é realizar referente ao seguro. Como que a gente vai fazer isso? Ela pagou à vista, certo? Então, o seguro antecipado, a gente vai debitar a conta prêmios e seguros apropriado no ativo circulante e prêmios e seguros apropriar no ativo não circulante, realizável a longo prazo. Por quê? O prazo do seguro é de 2 anos, fixamente de 2 anos. Então, nós vamos apropriar prêmios e seguros no ativo circulante, referente ao primeiro ano, e ativo não circulante, realizável a longo prazo no segundo ano. E a gente vai creditar, obviamente, a conta caixa pela realização do pagamento que já foi à vista. Então, esse aqui foi o primeiro lançamento. Tá? Segundo lançamento, a gente tem referente à aquisição da moto. E neste caso, depositamos a conta motos e veículos no ativo não circulante, no grupo imobilizado, e creditamos financiamentos a pagar no passivo não circulante. Então essa questão ela pede para marcar a opção que indica o grupo do ativo que aumentaram, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar o primeiro lançamento debitando os prêmios de seguros, ok? Vamos falar também de debitar o não circulante realizável a longo prazo e vamos creditar no caixa o ativo circulante. Nesse primeiro lançamento, apenas o grupo do ativo não circulante realizável a longo prazo aumentou, certo? Por quê? A gente debitou ali os prêmios de seguros apropriados, o ativo circulante, mais creditamos caixa no ativo circulante. Então não houve um aumento, certo? Vocês estão prestando atenção? Então, referente à aquisição da moto, evitamos a conta no moto e creditamos financiamentos a pagar e o passivo não circulante. Nesse segundo lançamento do grupo, apenas o grupo imobilizado aumentou. Neste caso, pessoal, a alternativa correta é a letra C, realizável a longo prazo e imobilizado apenas. Essa é a alternativa correta, letra C de casa. Próxima questão, no balanço patrimonial de uma sociedade empresária, o patrimônio líquido representa. Temos a letra A, B, C, D e E. Né? Acho que eu vou ler aqui para vocês um pouco, passando o mouse aqui, os ativos que foram integralizados pelos proprietários, os bens e os direitos com respectivos ou expectativa de retorno futuro, e a letra E, a diferença entre as aplicações e as origens de recursos, certo?
O que a gente vai fazer aqui? No balanço patrimonial de uma sociedade empresária, o patrimônio líquido, ele representa... O que ele representa? Alguém sabe responder? Beleza. Vamos fazer o seguinte: do lado do ativo estão os bens e os direitos, do lado do passivo... Para quem não escutou que meu microfone cortou aqui. Do lado do ativo estão os bens e os direitos, e do lado do passivo estão as obrigações de terceiros. É bom lembrar disso, tá? A gente vê aqui que o patrimônio líquido com os valores relacionados. Nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B, o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios, certo? Do lado do patrimônio líquido, a gente tem capital social integralizado pelos sócios, lucros do exercício, reservas de lucro. Então, todos esses valores são pertencentes aos acionistas, ou seja, a galerinha que lucra, os sócios, compõem o capital próprio da empresa, né? De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estruturas conceitual para relatório financeiro. Então, esse CPC ele trata do relatório financeiro, a estrutura conceitual. Investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes e potenciais são os principais a utilizar, né, e se destinam a relatórios gerais. Tá? Por que isso acontece? Porque muitos deles recebem a maioria deles recebe a maior parte do resultado. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nessa situação, dessa questão, a gente vê que tem contratam, remuneram, letra E, não podem exigir ou reportam, fornecem informações diretas a eles. E essa daqui, como eu falei, letra E, é basicamente uma questão que a gente tem que verificar o que o CPC 00 diz. Ele diz que, de acordo com o CPC 00, que trata sobre a estrutura conceitual dos relatórios financeiros, nos diz que credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais não podem exigir que as entidades que reportam forneçam informações diretamente a eles, devendo se basear em relatórios financeiros para fins gerais, para muitas das informações necessárias que necessitam. Basicamente ficou bem claro aqui. Consequentemente, eles são os principais usuários aos quais se destinam relatórios financeiros para quê? Para fins gerais. Então, nesse caso, pessoal, a alternativa é a letra E. Tá? Letra E. Não podem exigir que entidades que reportam forneçam informações diretamente a eles. Então, por isso que são relacionados esses relatórios financeiros. Alternativa correta? Letra E. Próxima questão da FGV. Dia 31/2/2022, uma entidade que prestava serviço de consultoria apresentava o seguinte balanço patrimonial. Veja só, a gente tem ativo circulante e patrimônio líquido. A gente tem 80 mil aqui de disponibilidade, certo? No patrimônio líquido a gente tem capital social de 80 mil, total 80, dá 160, beleza. Então vamos somar isso. Em 2023 ela adquiriu uma moto para agilizar a entrega de documentos que são necessários ao trabalho de 30 mil reais, certo? O valor foi pago, esse valor foi pago em março de 2023, lá atrás. Então, a gente deve assinar lá a opção sobre contabilidade debitada e creditada, respectivamente, em 1/1/2023, no momento da compra. Nós temos lá, e vamos verificar o seguinte: débito ativo, ANC, tá? Porque no dia 1 de janeiro, uma moto foi adquirida pela essa empresa. A gente, basicamente, para adquirir, né? Eu não vou ficar lendo aqui direto porque é chato. O valor foi pago em março de 2023. Ficou correto? Entenderam? Então, assim, dia 1º de janeiro, eles adquiriram uma moto de 30 mil. E o valor foi pago em março. A gente chama isso, basicamente, hoje em dia, gente, de algumas empresas que pedem, até mesmo alguns clientes, eles pedem, né, pagamento a faturar, certo? Então, ele teve aí um a faturar de 2 meses. O que a alternativa pede? Assinale a opção que indica elementos contábeis debitados e creditados respectivamente em 1/1/2023, no momento da compra. Entenda, no momento da compra, certo? Perdão, Cid.
no momento da compra, ok? O que a gente vai fazer? Em 2023, no momento da compra, recapitulando, então para registrar a compra da moto, a gente vai debitar a conta ativo não circulante no grupo imobilizado e vamos creditar o passivo financiamento no passivo circulante. Alternativa correta, letra A. Muito fácil. Contas que foram movimentadas, debitadas e creditadas, elas foram para o ativo e passivo, certo? Próxima questão. Vamos lá. Em 2022, os sócios de uma empresa aumentaram o capital social no meio de integralização de um terreno que é avaliado em 50 mil reais. No ano seguinte, a empresa vendeu o terreno para terceiros no prazo por 50 mil sem auferir lucro ou prejuízo. Assinale a alternativa correta. Eu estou pulando aqui algumas coisas porque ficar lendo é muito chato. Assinale a alternativa que indica as variações nos saldos dos elementos patrimoniais na data da venda. Prestaram atenção no que foi lido aqui, certo? O que a gente deve fazer? Ok? Letra A, não há variações nos saldos. Letra B, aumento no passivo, diminuição no ativo. Letra C, aumento no passivo, diminuição no patrimônio líquido. Letra D, diminuição no ativo, aumento no patrimônio líquido. Diminuição no ativo, diminuição no patrimônio líquido. Essa é a letra E. O que vocês acham? Quiser pausar o vídeo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar as movimentações, aqueles lançamentos, né, que houveram lançamentos desses patrimônios. O que acontece? Ela vendeu o terreno para terceiros com prazo de 50 mil, sem oferir lucro ou prejuízo. Ou seja, o valor do custo do terreno foi o mesmo valor do preço de venda. Então, o que vai acontecer? A gente vai debitar a contas duplicadas a receber no valor de 50 mil e a gente vai creditar o terreno no valor de 50 mil. Né? Coisa muito fácil. Não há variações entre as contas, galera. Não tem variação, houve apenas aí uma permuta, certo? Houve uma troca de saldo de contas do ativo no momento que os sócios fizeram a integralização, tá? Ou seja, integralizaram o capital social, debitando o terreno no valor de 50 mil e a gente acredita o capital social no valor de 50 mil. Como houve a venda do terreno a prazo, debitamos, enfim, duplicadas a receber no ativo no valor de 50 mil e creditamos terrenos no valor de 50 mil, certo? Então aí não tem variação, houve aquela permuta, não houve aumento ou diminuição nem no patrimônio líquido e nem no ativo, já que houve apenas o que? A troca, entenderam? Houve a troca do saldo, é isso, foram basicamente uma troca de terreno para duplicados a receber. Não há variação de saldo, falo novamente, não há variação. A resposta correta era a letra A.